Fala, meu povo, fala, meus queridos, tudo bem? Então, olha só, sem mais delongas, finalmente voltei aqui agora para gravar as questões que faltam. A gente continuar nessa saga. Mudei o fundo, e se você gostou desse fundo, desse formato agora de fundo preto, modo escuro do Windows, né? Eu acho que fica melhor para nossa visão, mas e parece realmente um quadro. Não sei se eu escolhi a cor certa para fundo, mas vamos lá. Sem mais delongas, questão 10, vestibular 2020, UERJ, discursiva, tá bom? E aí a gente começa o seguinte: CO2 é um óxido ácido que, ao se dissolver em água, reage com H2CO3. Reage formando H2CO3, né? CO2, deixa eu apagar aqui, melhorar essa caneta. Ó, CO2, era melhor como estava mesmo. CO2 mais água forma H2CO3. Beleza. E aí eu continuo. O H2CO3 se ioniza em função do pH da água, de acordo com as equações químicas que estão abaixo. Ok, e ele mostra essas duas equações listadas aqui. O gráfico a seguir relaciona a fração em mol de cada um dos compostos de carbono acima em função do pH. Não sei se você reparou, você tem a concentração das três espécies, e aí você vai ter um aumento, por exemplo. A espécie que a gente conhece como o HCO3, chamado de bicarbonato. Provavelmente até um ano depois, o bicarbonato. Ele aparece na primeira equação como produto e é consumido na segunda. Ele é um intermediário. E a curva dele é a curva média. Né? Isso é interessante, a gente pode analisar mais esse gráfico daqui a pouco. Mas aí ele fala o seguinte: a análise de uma amostra de 100 ml de água indicou a presença de 0,4 mols de CO3 e um valor de pH igual a 10. Interessante eu analisar esse pH. Ok. Determine a concentração em mols por litro de HCO3 nessa amostra. Beleza. Eu tenho aqui ó, o volume de água. Nomeie também as espécies químicas de H2CO3 e de HCO3 presentes na solução. Beleza. Ótimo, sem problema nenhuma. Vamos lá. Para começar nossa conversa, vamos fazer essa questão 10. Questão 10 sempre é desafio, tá? Caso você não saiba. A gente tem que começar o seguinte. Eu estou em pH 10, então eu preciso... Né? pH 10 não é assim que se escreve. pH 10. Eu preciso ter as informações do que acontece em pH 10. Boto minha caneta vermelha para olhar isso aqui, ó. Eu quero olhar esse ponto e esse ponto. Nesse pH, você vai ter apenas duas espécies sobressaindo. A espécie HCO3 ela acaba em pH 8. Em pH 10, você só tem a espécie HCO3. Você tem a espécie CO3 2-. Só que você tem essa espécie aqui. Quero que você se atente a esse detalhe, preste atenção. Aqui está 0,2 de quem? 0,2 desse cara, 0,2. E aqui está 0,8. Por quê? Porque é uma fração molar. O somatório da fração molar sempre tem que dar 1. Ou seja, é a mesma coisa que eu falar que 20%, né, aqui, 20% da amostra é HCO3, enquanto 80% é CO3 2-. Conclusão: se você sabe a concentração, a quantidade de mols de um, você sabe a do outro. 0,4, a primeira conta que tem que fazer é essa. 0,2 mols de... calma aí. O 0,2 é do HCO3. Então, eu escrevi certo. De HCO3 menos equivale em pH 10. Posso até fazer isso aqui, ó. Deixa eu marcar isso. Jogar um pouco para baixo. Como é que eu escreveria isso? Eu escreveria em pH igual a 10, 0,2 mols de HCO3 equivale à quantidade de 0,8 mols de CO3 2-. Nessa questão, você tem a concentração desse cara,
ou a quantidade desse cara, 0,04 mols de CO3. Depois que você entende o gráfico, a questão se torna fácil. O problema é a observação desse gráfico, que você tem um equilíbrio entre três espécies diferentes. Aí você precisa entender qual que você vai utilizar. E aí aqui x acaba sendo uma continha um pouquinho mais elaborada. Na resposta você não precisa colocar, mas 0,2 vezes 0,04 dividido por 0,8. Olha, 2 vezes 4 é 0,8, tá? Não vou ser trouxa aqui, ó. É 0,8, tá? E aí agora só seria as casas decimais. Eu acorto essa casa decimal com essa casa decimal. A resposta disso fica sendo 0,01 mols, tá? De HCO3. Faz total sentido, porque daqui para cá é 4 vezes menor. Daqui para cá que eu estou falando é aqui, ó. Daqui para cá é 4 vezes menor, é dividido por 4. Daqui para cá também teria que ser dividido por 4. Lembrando que ele quer a concentração. A concentração não é essa. Concentração de HCO3 menos é igual a 0,01 mol sobre o volume, que são 100 ml ou 0,1 litro. Isso vai dar menos uma casa decimal, né? 0,1 mol. Com isso, você fechou a primeira pergunta. Segunda, determine a concentração, nomeie também as espécies químicas. H2CO3 é o famoso ácido carbônico. Caso você queira, o pH não, né? O NOx do carbono nesse composto é mais 3. Já o HCO3 é um íon formado na neutralização parcial do ácido carbônico, onde só sai um dos Hs, não gerando carbonato, gerando o que a gente conhece como hidrogênio carbonato, que tem um nome comum, ou bicarbonato. Tá? Questão feita, questão executada, muito de boa, muito tranquila. Mentira, na verdade eu não digo que ela é de boa. Ela é de boa se você observa esse gráfico e se você consegue entender bem uma observação desse gráfico. Em pHs mais baixos, você tem maior concentração de outros íons, né? Em pH abaixo de 4, se você reparar, você tem aqui, ó, quase o H2CO3 na sua plenitude. Quanto maior o pH, maior a concentração de hidroxila que você vai ter no meio, maior a formação dos outros, dos ânions gerados, né? Beleza, gráfico entendido, questão executada. E se você gostou dessa resolução, agora que está tudo direitinho, acabei de ver que o louco da química está torto, essa parte aqui, mas eu vou corrigir na próxima gravação, vou passar para cá para ficar alinhado de novo. Você pode entrar nesses perfis, tá bom? Tanto do YouTube tu já tá, né? Então é só você me seguir, por gentileza, para continuar recebendo essas gravações. Mas no Instagram também para conhecer meu trabalho, conhecer a forma que eu trabalho. E tem projeto rolando, se você vai fazer específico ao RD também, tá? Só entrar em contato. Beijos, até a próxima gravação.